Agradecemos a vossa vinda aqui e dizer o seguinte: o motivo que levou a que convocássemos esta conferência de imprensa teve a ver com o facto de registarmos aqui também, digamos, uma falta que neste momento existe da parte do Ministério da Educação, que é o dever já ter apresentado, ainda não o ter feito. Aliás, era suposto que o fizesse nos dias 27 ou 28, portanto hoje estamos a 29, portanto teria sido já na terça ou na quarta, de um novo documento que viesse criar condições para que, de uma forma, digamos, excepcional, professores com muitos anos de serviço pudessem entrar nos quadros. Vulgarmente o que dizemos é vincular. Como se sabe, o Ministério da Educação, na proposta que entregou no dia 15 de dezembro, aquilo que nos apresentou foi a possibilidade de criar um regime de vinculação extraordinário para professores com 20 ou mais anos de serviço e ainda assim acrescentando a esses 20 anos de serviço outros requisitos que tornavam a proposta extremamente redutora. Só para termos ideia, teriam que ser 20 anos de serviço cumpridos em grupo de recrutamento, disciplina, se quisermos, para facilitar, para que o professor tivesse habilitação profissional, pois sabemos que então nestes colegas com mais tempo de serviço, muitos começaram a trabalhar, até porque não havia outra possibilidade, com habilitação para a docência, mas apenas a habilitação científica, e portanto não tinham habilitação profissional, obtiveram-na depois já em exercício, mas portanto a proposta que o Ministério da Educação, só para termos ideia, nos apresentou, e que é aquela que afinal, por não ter havido mais nenhuma até hoje, conforme o compromisso do Ministério, continua em cima da mesa, era uma proposta que abrangia apenas, exatamente, 100 professores. Em mais de 23 mil professores com 3 ou mais anos de serviço, o Ministério da Educação apresentou uma proposta de vinculação extraordinária de professores que iria abranger exatamente uma centena, o que, convenhamos, é um número até quase ridículo, tendo em conta o universo dos que deveriam ser abrangidos. O Sr. Provedor de Justiça, ainda recentemente, se pronunciou sobre ela, dizendo que, de facto, não corresponde às necessidades que o sistema tem e, sobretudo, veio dizer também que não respeita uma diretiva comunitária, que é uma diretiva de transposição e, portanto, aplicação obrigatória nos Estados-membros, que foi aprovada em 1999 e que se destina a impedir, a evitar abusos no recurso à contratação a termo. Portanto, eu atrever-me a dizer que, até de certa maneira, o Sr. Primeiro-Ministro teve ainda há dias, no dia 7 de dezembro, na Assembleia da República, também uma afirmação que veio precisamente contrariar a proposta do Ministério. Aliás, a proposta do Ministério é até estranha perante a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro, que disse, a pergunta que lhe foi colocada, que não compreendia porque é que no setor dos professores se mantinha um nível tão grande de precariedade, porque, dizia o Sr. Primeiro-Ministro, era dos setores onde é mais fácil prever o futuro. E ele até deu como exemplo que na saúde não é fácil prever quantas pessoas vão ter gripe daqui a 10 anos, mas que na saúde, e deu este exemplo, era possível prever as necessidades dos professores. Na educação, era possível prever as necessidades dos professores. E, portanto, dizia o Sr. Primeiro-Ministro, não se percebia porque é que, no caso dos professores, os níveis de precariedade não se reduziam a uma pequena bolsa inferior a 10%, disse o Sr. Primeiro-Ministro, e se assim fosse, e quantificando esta declaração, dizia que, na opinião do Sr. Primeiro-Ministro, não deveria haver mais que cerca de 10 mil professores, 10%, são cerca de 100 mil no total, em situação de precariedade. Bom, atualmente nós temos 23 mil professores colocados em contratos a termo. O certo é que o Ministério da Educação não só não apresentou uma proposta para abranger os tais 12, 13 mil professores, como apenas ficou pela centena, o que quer dizer que é bastante aquém do que se esperava. O Sr. Primeiro-Ministro, nas declarações que fez na Assembleia da República, enunciou um princípio que para nós é muito importante. Diríamos aqui até que é um princípio que orienta as nossas propostas. E o que ele disse foi simplesmente isto. Uma necessidade permanente, e falava das escolas, da educação, uma necessidade permanente terá de ser preenchida sempre com uma resposta permanente. E, portanto, concluía ele, com um professor permanente, um trabalhador permanente. Ou seja, é um princípio com o qual todos nos identificamos. Não podem existir necessidades permanentes de exercício profissional, no nosso caso de professores
em escolas a serem preenchidas ou respondidas com o recurso a vínculos precários e a contratação a termo. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi, precisamente hoje de manhã, ao final da manhã, e face à ausência de uma nova proposta do Ministério da Educação, que, como eu disse no início, todos esperávamos que tivesse chegado 27 ou 28, portanto, ontem ou na véspera, à FENPROF, e inclusivamente procurámos ontem estabelecer algum contacto com a Presidente da Comissão Negociadora, mas não obtivemos qualquer tipo de resposta e, portanto, não sabemos neste momento quando é que o Ministério da Educação irá apresentar uma proposta diferente da dos 20 anos de serviço que apresentou no dia 15. E já agora dizer que não dizemos isto porque exigimos uma proposta diferente. Não, foi porque o Ministério da Educação se comprometeu a fazê-lo, referindo que a proposta anterior dos 20 anos era um ponto de partida. Nós entendemos ser um mau ponto de partida e quem parte de 20 anos é porque não deve estar a pensar chegar a ter um ponto de chegada que seja minimamente aceitável, porque senão partiria de um valor mais baixo, mas seja como for, nós aguardamos essa proposta que não nos chegou e como não nos chegou, nós decidimos então, ontem, precisamente por ausência da proposta do Ministério, elaborarmos nós uma proposta e enviarmos ao Ministério no sentido de procurarmos desbloquear aquilo que, pelo menos aparentemente, parece neste momento ser um bloqueio negocial. Ou seja, a questão da estabilidade sempre foi considerado um fator muito importante, eu diria determinante, entre outros que também determinam, é verdade, mas determinante para uma boa organização pedagógica das escolas, para um bom funcionamento das escolas, para o desenvolvimento em boas condições do processo de ensino e aprendizagem e, portanto, a questão da estabilidade e da sequencialidade dos professores nas escolas sempre foi considerado como algo muito importante para as escolas e, portanto, os regimes de vinculação, nomeadamente nos idos dos anos 80 do século passado, eram regimes que rápida e facilmente levavam a que as pessoas integrassem os quadros. Por exemplo, com 180 dias na educação pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico, nos anos 80, um docente que completasse 180 dias passava imediatamente a adquirir um vínculo e pronto, passava a pertencer aos quadros do Ministério da Educação. Por exemplo, no segundo e terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário, na altura então ainda chamado preparatório e secundário, os professores colocados na primeira fase dos concursos, aquilo que hoje se chama a contratação inicial, imediatamente, como eram colocados no início do ano para o ano todo, eram considerados necessidades permanentes e imediatamente vinculados. Portanto, só que, entretanto, isso foi-se alterando. Nos anos 90 começam a surgir as primeiras manchas de precariedade, já com algum significado. Aliás, eu recordo-me que quando o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, era na altura, estávamos no segundo governo do António Guterres, era Ministro da Educação, chegou inclusivamente a haver um acordo para vincular na altura 8.000 professores. Depois nunca chegou a concretizar-se, porque entretanto houve eleições autárquicas, o governo caiu, o Ministro saiu e o acordo foi-se. Mas seja como for, já estamos a ver, já era um acordo para vincular 8.000 pessoas, o que já significava que aqui, em finais dos anos 90, o número de contratados a prazo já começava a engrossar e por isso já havia um contingente desses. Bem, hoje nem se fala, não é? Hoje nós temos qualquer coisa como 36 mil, 35 mil professores a concorrerem a um contrato. Destes todos, estes são muitos, mas não são mais, porque 10 a 12 mil professores já deixaram até de concorrer. Só que este aumento da instabilidade e da precariedade nos professores, e portanto este número tão elevado de professores com vínculos precários, fez com que as escolas ficassem com uma grande instabilidade. Houve um período em que muitos professores se aposentaram e essa aposentação não foi, ou esses professores aposentados não foram substituídos por outros professores nos quadros que desempenhassem a sua atividade, mas passaram a ser substituídos por precários, ou seja, por gente com vínculos precários, com contratos a termo. Conclusão, as escolas, algumas delas então, passaram a ter uma tremenda instabilidade do corpo docente que todos os anos chegava, partia e ia embora, vinham outros e andavam. Então, inventaram-se mecanismos que tinham por objetivo transformar a instabilidade numa alegada estabilidade, ou seja, passaram a existir as renovações sucessivas de contratos e, portanto, há professores que têm renovações por 4 anos, podendo manter-se indefinidamente em situações desse tipo,
E passaram-se até para os professores dos quadros de zona pedagógica, inventaram-se as chamadas colocações plurianuais, ou seja, os professores não pertenciam aos quadros das escolas, ou eram de quadros de zona pedagógica ou contratados, mas tinham estas renovações ou esta plurianualidade de colocação que permitia, por um lado, mantê-los nas escolas, por outro lado, evitar que eles integrassem os quadros. E porquê? Porque se eles integrassem os quadros, passariam a integrar a carreira e ficavam mais caros. E, portanto, se eles podiam trabalhar por barato, até se fosse por borla melhor seria, mas isso também parecia mal, só no ensino superior é que parece que não é mal, mas aqui, neste caso, aquilo que acontece é precisamente isso, ou seja, tentou criar-se, inventaram-se mecanismos que, aparentemente, estabilizam a colocação dos professores ali, mas professores que estão numa situação de instabilidade porque são contratados a termo, ou pelo menos são de quadros de zona pedagógica que têm áreas geográficas imensas. Aquilo que nós queremos é tão simples como isto. Nem queremos, nem vamos exigir que se volte aos anos 80, em que por 180 dias ou na colocação, na contratação inicial, os professores adquiram logo um vínculo, mas também não aceitamos que os professores, e particularmente os professores das escolas públicas, continuem a ser discriminados relativamente ao que acontece nos setores abrangidos pelo Código de Trabalho. Ou seja, o Código de Trabalho não permite que um determinado trabalhador tenha mais que 3 contratos ou 3 anos de contrato a termo e depois possa ser posto fora se a necessidade se mantiver.